Se você puder, por favor, abra sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo de número 12. Grave, acho que é a terceira semana de abril, terceiro domingo. Nós vamos ter o batismo aqui na igreja. Já temos o pessoal para batizar. Amém? Vocês estão felizes? Bom, gente, se você puder, por favor, se desconecte do celular. O celular não vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida vai ser a palavra de Deus. E você precisa gravar uma coisa importante: o inimigo ele não consegue te matar, mas ele consegue te distrair. Aliás, o objetivo do inimigo não é te matar, é matar os teus sonhos. E como que ele faz isso? Distraindo você. Então o celular ele é uma ferramenta, o smartphone é uma ferramenta muito importante, porém dentro do ambiente onde nós estamos, ele acaba muitas vezes roubando aquilo que Deus tem para nós. Se você entender a capacidade do cérebro, o cérebro ele tem uma capacidade construtivista. Por isso que o Lego hoje ganha bilhões de dólares, porque ele entendeu a capacidade do cérebro. Ele vai desenvolvendo dentro de uma linha linear, ele vai construindo ideias. Então essa é a capacidade cerebral. Então o que significa isso no aprendizado? Você vai usando dentro de uma didática que tem começo, meio e fim. Quando você simplesmente recebe uma mensagem, essa linha construtivista, ela cai por terra. E aí você volta no início, sendo que uma linha de construção de pensamento já está pela metade. Ou seja, a aplicação daquilo que você deveria aplicar acaba sendo comprometida. E o resultado disso é que o que vai permanecer na minha capacidade cerebral é a antiga informação que me trouxe até aqui. E essa antiga informação traz a mesma linha de comportamento e repetição de hábito. E tendo a mesma linha de comportamento e repetição de hábito, eu vou ter o mesmo resultado. Então a Bíblia fala, não vos conformeis, a palavra conformidade, ele está falando de uma modelação cerebral. Ele está falando, olha, não deixe que o teu cérebro seja modelado dentro de uma capacidade social que foi estabelecida na terra. Que você simplesmente abra o teu entendimento para que você possa formatar, ou seja, criar musculaturas no teu cérebro através de linhas neurais novas, e você gerando linhas neurais novas, você vai ter comportamentos novos. Tendo comportamentos novos, você vai gerar hábitos novos. Hábitos novos vão gerar sobre você resultados novos. Resultados novos vão levar você a viver aquilo que Deus tem para você. Faz sentido o que eu estou falando? Então é importante que você preste atenção. O que nós motivamos aqui para as pessoas? Anote a palavra. Anote, desenvolva isso, porque a palavra, ela sempre vai vir de encontro dentro de algumas necessidades, e ela também é como uma bússola, que vai nos orientando com relação a cada dia. E nós fazemos parte dentro de uma cultura religiosa que nós muito mais nos emocionamos do que propriamente modelamos uma linha de entendimento para que a gente possa viver algo diferente. E tudo aquilo que a gente não entende, a gente fala é mistério. E aí a gente vê que dentro de toda essa situação, nós vemos pessoas com grandes potenciais. Você olha para pessoas e fala, olha, essa pessoa tinha tudo para romper. Essa pessoa tinha tudo para viver algo extraordinário diante de Deus, mas por que não acontece? Por conta da distração. Porque ela passou muito tempo, muito mais se emocionando do que se posicionando a partir de uma palavra. E eu quero declarar sobre a tua vida, hoje é uma manhã de recomeços, uma manhã de recomeços, uma manhã de recomeços. Eu não sei se faz sentido para você. Quem tirou talvez você da mesa não foi o Senhor. Judas não foi retirado da mesa por Jesus. Ele decidiu sair da mesa.
Então nós precisamos entender que a mesa, ela traz uma conotação de aprendizado, de alinhamento e de destino daquilo que Deus tem para nós. Então essa é uma manhã daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Deus tem recomeços extraordinários para você, na tua vida ministerial, na tua vida profissional, na tua família, mas para que isso aconteça, primeiro você precisa se abrir para que a palavra aconteça. Amém? Amém? Declara, levante a tua mão e diga assim: eu me abro. Levante a tua mão e fala: eu me abro, para que eu possa receber algo extraordinário nessa manhã. Todo espírito de resistência caia por terra, em nome de Jesus. Eu me submeto agora à autoridade do Espírito Santo. Toda distração, tudo aquilo que tem o objetivo de roubar a palavra de posicionamento daquilo que no qual o meu Deus tem para a minha vida, eu denuncio no mundo espiritual e seja colocado no devido lugar, ou seja, debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Eu declaro que eu testemunharei acerca do céu sobre a terra, em nome de Jesus. Há um manto de graça, há um manto de misericórdia que me conduzirá e me levará a experimentar sobrenaturalmente dias extraordinários, e isso é definido através de milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém? Aí, ó, já tem um aí, ó. Plam, plam, plam. Amém? Então desliga para mim, faz favor para mim. Salmo 91:5 diz que a santidade do Senhor convém à sua casa. O teu comportamento está falando algo no mundo espiritual. Eu estou te ensinando algo, irmão, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Deus trabalha sobre princípios. Deus trabalha sobre princípios. Senhor, mas por que Deus não me abençoa? Não, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção. O que eu preciso é ter posicionamentos a partir de princípios. A coisa mais difícil são pessoas que andam debaixo de princípios. Por isso que a gente vê um país que 50% do saneamento básico ainda não foi resolvido no Brasil. Eu não sei se você já estudou isso. Existe uma matéria-prima no Brasil que chama grafeno. Grafeno, ele tem os 17 minerais necessários para alimentar o ser humano. Ele alimentaria toda a população mundial, que gira em torno de 8 bilhões de pessoas, por mais de 500 anos. É uma matéria-prima que tem no Brasil. E ela não consegue ser desenvolvida. Por quê? Porque falta investimento. E por que falta investimento? Porque nós estamos sentados no ouro. Eu não sei se você sabe, 70% do ouro do Brasil ainda não foi extraído. Então existe muita riqueza no Brasil, porém a mentalidade ela precisa mudar para que isso possa acontecer. Faz sentido o que eu estou falando? Eu quero ler um texto importante para que você possa pensar sobre isso. Diz assim, 1 Samuel capítulo de número 12, a partir do verso 15. Diz assim, parte B do verso 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, por mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta.
pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Agora o verso 24, por favor. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa pacífico. Calma aí. E aí, vírgula, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gededias, por amor ao Senhor. Gededias significa amado do Senhor. Amém? Então o texto que nós acabamos de ler fala sobre um Deus de recomeços. Muitas vezes nós achamos que diante de erros que nós cometemos, de decisões erradas, de falhas que foram acometidas por cada um de nós, aquilo que Deus tem como promessa e como palavra para as nossas vidas, ela simplesmente se dilui. Muitas pessoas que tinham palavras, aliás, têm palavras e promessas de Deus, por conta de tropeços da vida, eles simplesmente acabaram agasalhando dentro da sua alma, dentro do seu coração, uma verdade que não é a verdade do Senhor, acreditando que simplesmente Deus não é um Deus de misericórdia, que talvez Deus não é um Deus de recomeço. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um homem extraordinário, diz, segundo a movimentação histórica da sua vida, que ele era um homem segundo o coração de Deus, ou como diz a tradução no original, era o homem que carregava o coração de Deus na terra. Mas houve um determinado momento na vida de Davi, que Davi, ele simplesmente resolveu ficar em sua casa, e ele ficou apaixonado por uma mulher que no qual não era sua. Ele viu aquela mulher, ficou violentamente apaixonado, e ele simplesmente começou a ter algumas atitudes desastrosas, que o resultado disso acabou acometendo a morte do seu filho. Então ele vai, se deita com Betseba, depois ele reconhece que Betseba era casada com um dos seus soldados mais leais a ele, que era Urias. Ele manda trazer Urias para que simplesmente Urias pudesse, num dia de folga, se deitar com a sua esposa, e ela simplesmente concebesse, acreditando que Urias, fazendo acreditar que Urias simplesmente tinha engravidado a sua esposa. Mas Urias, dentro de um sentimento de lealdade, ele simplesmente fala para o rei, o seguinte: não tem como eu ir para minha casa, ter um momento de folga, se eu estou vendo que o povo, os soldados também estão em guerra. Então, rei, me desculpa, mas eu não vou para lá. E Davi, dentro de um sentimento, ele simplesmente vai piorando ainda mais a situação, porque ele manda uma carta para Joabe, o seu comandante, pede para que Joabe estrategicamente coloque Urias na frente de batalha. E aí Urias é colocado na frente da batalha, entendendo que aquele que está na frente da batalha certamente vai ser acometido de uma violência. Pode simplesmente ser ferido, mas o resultado de Urias foi a morte. Então a gente vê um desdobramento de fatos que simplesmente vai piorando cada dia mais. O adultério, um assassinato e o ocultamento de um corpo. E foi o que Davi fez. Mas uma coisa importante que a gente precisa lembrar sobre as nossas vidas. Eu lembro que quando Deus ele traz uma palavra para Elias, ele fala: olha, Elias, você vai fazer o seguinte, você vai ungir o rei tal, e se o rei tal, se eles escaparem da espada do rei tal, você vai levantar o outro rei. Se eles escaparem da espada do rei tal, você vai levantar o profeta Eliseu, e ninguém vai escapar da espada do profeta. E foi o que aconteceu com Davi.
Davi, ele simplesmente teve o livramento da espada de Saul, mas ele não teve o livramento da espada do profeta. Diz a história que um dia Natã, ele se apresenta diante do rei, e ele fala: rei, eu queria contar uma história para o senhor. E ele fala: conta essa história. E ele fala: olha, haviam 2 homens, um homem que tinha muitas ovelhas, e um outro homem que tinha apenas uma ovelha. E aí ele fala: olha, aquele homem que tinha várias ovelhas, ele fez algo muito ruim. Ele simplesmente foi e pegou aquela única ovelha que aquele homem tinha, e ele se apropriou dela. Diz a história bíblica que Davi, ele se enfurece. Imagino eu, dentro de uma mentalidade fértil, ele talvez se levanta e fala: olha, essa pessoa que cometeu isso, ela precisa simplesmente ser morta e ser restituída 4 vezes mais. E aí o profeta olha para ele e fala: essa pessoa é você, Davi. Eu vou dizer que você não vai morrer, mas 4 filhos teus vão viver debaixo desta palavra. E aí você vê que 4 filhos de Davi, eles morre Adonias, filho de Betseba, Aminon, Absalão, aliás, Adonias, o filho de Betseba com 7 dias, Aminon e Absalão. E o que significa isso? Quando nós tentamos fugir da espada de homens, nós não conseguimos fugir da espada do profeta. E o que acontece? O profeta olha para Davi e fala: Davi, o seguinte, essa criança ela vai morrer. E Davi, dentro de um pensamento, achando que através do seu posicionamento espiritual, ele simplesmente coloca uma roupa de pano de saco e ele passa a jejuar e a orar, acreditando que porventura ele tivesse crédito diante do Senhor, que Deus poderia modificar aquela sentença de morte sobre a criança. Eu declaro que Deus, ele vai mover as situações, muito mais quando eu estou no crédito ou quando eu estou no débito. Quando você está no débito, quero dizer para você, a conta chega, o boleto chega e a gente precisa pagar. E foi o que aconteceu. Davi, ele ficou por 7 dias ali como um mendigo, orando, jejuando, estando em terra, buscando a Deus, tanto que se preocuparam as pessoas que serviam a Davi. Olha, se o menino morrer, o que vai acontecer? Ele não conversa com ninguém, ele só ora, ele só chora, ele clama pela vida da criança. E foi efetivamente o que aconteceu. O menino morreu, segundo a palavra de Deus, e diz que os seus servos, eles cochichavam um com o outro, olhando e vendo que através daquele comportamento de Davi, talvez ele entraria dentro de uma introspecção, dentro de uma depressão, se fechando de tal forma, e eles ficaram meio assim receiosos para dizer para Davi. Diz a palavra que Davi, ele observando aquilo, ele chega para um dos seus servos e fala: olha, o meu filho morreu, né? Ele morreu. E aí, Davi, ele reage diante daquela situação. E esse é o ponto que eu gostaria que você pudesse pensar nessa manhã. Hoje é uma manhã de recomeços para cada um de nós, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sei quais são as palavras que Deus tem para você, e os comportamentos que você teve a partir disso. Talvez um negócio, talvez uma empresa, talvez uma expansão para algum lugar, algum país que Deus te levou, talvez um chamado ministerial, um relacionamento que através da traição acabou acontecendo alguma coisa. Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus é um Deus de recomeços. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus por isso. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse: como você reage quando Deus diz não? Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existem 613 leis do Senhor, sendo que 365 dessas leis, Deus está dizendo não. Davi, ele orou, acreditando que o sim de Deus poderia modificar aquela situação. E muitas vezes nós, dentro da nossa infantilidade espiritual, da nossa imaturidade,
Não aceitamos muitas vezes os nãos de Deus. E a gente acaba abrindo mão daquilo que é a nossa trajetória e a nossa construção de vida. Olha, porque eu estou chateado, porque eu criei toda essa expectativa, eu me preparei para isso, e não foi do jeito que eu acreditava. Eu esperava que ia ser assim. Eu lembro quando eu jogava futebol, eu chegava para Deus e falava: Deus, mas eu treino muito, eu me dedico muito, e tem jogadores que são piores do que eu, por que não dá certo, Senhor? Eu lembro quando eu fui para o São Paulo, fiquei 6 meses lá, eu falei: agora vai virar a chave. Fiquei lá na base por 6 meses, não deu certo. Eu voltei e nada dava certo. Eu fiquei chateado, e eu falei: cara, o que eu fiz de errado? Eu ficava analisando, e passei muito tempo na minha vida tentando reprogramar aquilo que eu já havia realizado na minha mente, acreditando que eu poderia ter feito algo diferente. Mas simplesmente o não de Deus me posicionou e me levou para onde Deus tinha, segundo a sua vontade. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, mas nós queremos performar segundo a nossa capacidade, acreditando que Deus vai validar a partir da força do nosso braço. E nós nos esquecemos que aquilo que nós vamos viver aqui na terra gira em torno daquilo que é a vontade e o desejo de Deus, para que através da sua graça, para que através da sua misericórdia, para que através daquilo que é a força que vem do Espírito Santo, eu venha me entregar diante do Senhor, venha entregar o meu caminho diante dele. Não significa que eu tenho que ficar parado, mas eu preciso entregar, porque aquele que começou a boa obra, ele não vai parar enquanto não for dia perfeito, porque fiel é aquele que prometeu. Quantos estão comigo debaixo dessa palavra? Então dá um glória a Deus aí. Se eu for aplaudir, aplaudir de verdade. Aleluia! Aonde Deus governa, a morte não é o fim. O que Davi fez? Quando Deus disse não, ele se levantou. Segundo o padrão da terra, ninguém se levanta. Ou segundo o padrão da terra, a gente se levanta e fala: não, eu vou fazer de novo do meu jeito. E aí quando eu vejo, eu fico fazendo uma repetição na minha vida, é como eu estivesse andando em círculos. Eu fico andando em círculos, acreditando que se eu refazer segundo o meu jeito, o resultado vai acontecer. Mas a gente se esquece que é somente pela graça e a misericórdia dele. Eu quero declarar sobre a tua vida: se levante para fazer de novo, mas você vai fazer debaixo do jeito de Deus. O jeito de Deus vai ser o melhor, o jeito de Deus vai ser o mais incrível, o jeito de Deus vai glorificar a presença de Deus. Talvez você está aqui, você tem falado: eu não tenho mais força, Senhor, eu não consigo mais. Esse é o momento que a misericórdia de Deus ela vem e ela fala: não é pela tua força, não é pela força do teu braço, mas se você entregar o teu caminho nas minhas mãos, eu vou fazer do meu jeito, e todo mundo vai ver e vai identificar que eu sou o Deus da tua vida, e a palavra que eu declarei sobre você, ela não voltou vazia. Deus, ele faz desse jeito, porque ele é Deus. É como a gente tem vivido hoje, irmãos. A gente acha que é através da força do nosso braço. A gente acha que uma igreja ela cresce através da força do nosso braço. Porque hoje nós precisamos montar uma estrutura para recepcionar pessoas. Porque agora nós precisamos fazer isso ou aquilo, vamos criar uma estratégia de crescimento. E agora você precisa de um acompanhamento de um coach para que você possa trazer princípios espirituais para as pessoas, para que você possa ter sucesso aqui na terra. Irmão, sucesso você já tem, porque Jesus Cristo morreu no teu lugar, e você morreu e ressuscitou, e você é um cidadão do céu, e agora você vai se desenvolver para testemunhar o céu na terra. Eu não sei se faz sentido para você, mas 2 termos são menos utilizados nos dias de hoje: graça e misericórdia. A Bíblia fala assim: bem-aventurados os misericordiosos,
porque encontrarão misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Amor de Deus e miséria do homem. O amor de Deus cobre a miséria do homem. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós estamos tentando ajudar a Deus a cumprir o chamado que Ele depositou sobre as nossas vidas. E o resultado disso é que você está frustrado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí você já correu aqui, já correu ali, e aí agora que eu estou com a banda tal, eu estou com o produtor tal, agora vai dar certo. Agora eu estou na igreja tal e vai dar certo. Eu vi muitas pessoas saindo e indo para estruturas, acreditando que a partir de estruturas grandes, você ia ter oportunidades, ia ter visibilidade, e acabou até se desviando, não está nem mais na igreja. Porque não é sobre estruturas humanas, porque toda estrutura tem uma política humana, toda estrutura tem um movimento natural daquilo que é o relacionamento entre pessoas. Toda a estrutura tem o erro humano, o erro de avaliação, mas quando você tem uma palavra, e que você reconhece que não é pela força do teu braço, que não é pela tua capacidade natural, mas é através da tua perseverança, a partir de uma palavra, Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Levante a tua mão e declara: Deus há de cumprir. Levante a tua mão, olha para o céu e declara: Deus há de cumprir aquilo que prometeu. Fala: Deus há de cumprir aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, vamos glorificar o nosso Deus por isso. Então, quando Deus está dizendo não para você, não é porque Deus está te punindo, irmão. Com certeza Deus está te aperfeiçoando. Muitas coisas na minha vida, eu gastei dando ênfase para aquilo, gastando energia, e falava: Senhor, eu estou buscando, Senhor, eu estou orando, e não tive nenhum tipo de resposta. E depois de um tempo, a gente aprende que tudo tem o tempo certo, o momento certo, para que a vontade de Deus se cumpra. E aí a gente fica olhando, e eu falo: mas Senhor, eu já estou pronto. E aí vem as lutas, as adversidades, os erros, as traições da vida, e aí você fala: olha, mas se fosse naquele tempo, Senhor, aquela época eu estava melhor, e agora está surgindo essa oportunidade, Senhor, eu não estou pronto. Aí Deus olha para nós e fala: não, agora você está pronto, porque agora você aprendeu a depender de mim. Você aprendeu agora a andar um passo após outro, acreditando através da minha direção. A gente vê relacionamentos que a primeiro momento não deram certo, e depois eles decidem recomeçar, colocando Deus no centro, instruindo, andando debaixo de princípios, acreditando que segundo a vontade de Deus, o melhor vai acontecer, e Ele vai, porque como diz Eclesiastes 4:12, a corda de 3 dobras dificilmente se quebra. Então aprenda a se levantar, porque Deus tem um recomeço para você. A segunda coisa, Davi, ele se lavou. O que significa ele se lavar? A Bíblia fala que nós somos limpos pela palavra de Deus. Ele simplesmente, pela palavra, ele iria trilhar um novo caminho. E a palavra, ela é aquela bússola que vai nos instruindo. Davi acreditava que através da sua performance espiritual, ele poderia mudar o coração de Deus. Eu já vivi isso na minha vida. Eu lembro quando meu filho estava no hospital, eu acreditava que o poder da minha oração ia modificar. Que eu ia falar, e eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu te sirvo há muitos anos, e agora é a hora do Senhor curar meu filho.
agora é a hora do Senhor fazer a obra, eu nunca te pedi nada, agora eu quero que o Senhor cure meu filho. E aí eu fiz uma oração, eu voltei para a UTI, o batimento dele melhorou, e aí o pessoal, nossa pastor, você viu, você orou, e o teu filho, ele foi curado, mas uma vozinha dizia para mim, ele é meu, quando você entregar para mim, a minha vontade soberana vai acontecer. Eu lembro que veio até aquelas profetas do Shopee, que é profecia barata, que é muito mais ligada à tua alma do que uma verdade espiritual. Olha, porque Deus manda falar para você, que Deus já mandou o anjo da cura, e Deus vai curar o teu filho, e o Espírito Santo falava assim para mim, eu vou curar ele, porque eu vou levar ele para a glória, lá não vai ter nem choro e nem rangendo de dentes, lá não vai ter mais dor, e eu falava, Deus está operando. Eu lembro que eu dei 7 voltas, no hospital ali no Samaritano, fiquei a tarde inteira dando volta, Senhor, porque eu estou quebrando toda a barreira espiritual, porque muitas vezes, irmão, sabe que nós acreditamos? Que as coisas na nossa vida, elas não dão certo, porque existe uma maldição hereditária, porque muitas vezes nós acreditamos, porque, olha, isso não está acontecendo, porque a minha mãe se prostituiu, ou porque o meu pai bebia, então tem alguma conotação espiritual que está me impedindo de viver aquilo que Deus tem para mim, e não é, na verdade, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela vai se cumprir do jeito dele, da forma dele, você acreditando ou não, você desejando do teu jeito ou não, ele simplesmente vai cumprir a sua palavra, porque toda palavra que sai da boca dele, não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, e prosperará naquilo que foi designado, ou seja, Deus, ele não muda. Quantas vezes, irmãos, eu me movimentei através do meu performar, acreditando que eu simplesmente estava trabalhando para Deus e fazendo a obra, e muitas vezes Deus vai e quebra todas as estruturas, Ele permite que situações aconteçam. Eu lembro que quando nós estávamos aqui na igreja, a igreja ela quebrou, ela acabou se dividindo, as pessoas falavam, olha, a igreja acabou, não vai ter mais como voltar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e eu contei algumas coisas que aconteceram, ele falou, você acredita que eu achei que você tinha parado por um tempo? Eu falei para ele, olha, eu desejei a todo momento querer parar. Eu lembro que eu chegava para o culto, não tinha ninguém, e daqui a pouco chegava a Cláudia e o Carlos lá na igreja, sentava lá no culto, e eu falava, dentro do meu senso de pastor, eu falava, eu estou aqui para pregar, vou ter que pregar, e aí tinha uma pessoa na live, daqui a pouco não tinha ninguém, e eu pregava, e eu falava, agora eu vou encerrar a igreja, vou liberar essas pessoas, porque eu não aguento mais. E aí eu lembro que eles nem falavam comigo, iam embora. E eu falava, meu Deus, que além de não ter ninguém, ainda tem 2 mal educados aqui. Eu não entendia, mas Deus tinha falado no coração deles para eles não falarem comigo, porque se eles falassem, eu ia acabar com a igreja. E foi acontecendo, eu fui indo, fui pregando, foi acontecendo, e aí voltou mais um pessoalzinho, depois a gente veio para a caverna, que o pessoal fala, né? Literalmente na caverna de Adulão. E aí, eles contaram para mim, pastor, a gente não ia falar com o senhor, porque Deus falou para a gente não falar com o senhor, porque o senhor queria acabar com a igreja. E eu falava, Deus, eu não tenho nenhuma condição para manter a igreja, eu não estou bem, Senhor. Eu lembro que o meu filho um dia olhou para mim e falou, pai, o senhor não sorri mais? O senhor perdeu a alegria? Eu falei, olha, Deus deu um carrinho em mim. Eu fui fiel a Deus e Deus pisou na bola. E é interessante que quando Deus ele olha essas coisas, essas falas que a gente fala, Ele vê como uma criança fazendo cocô na fralda. Ele fala, meu filho está fazendo cocô na fralda, não sabe nem o que significa, não sabe nem o que eu tenho preparado para ele, mas mesmo com dor, mesmo ferido, mesmo machucado e me arrastando, eu permaneci. E Deus foi poderoso em restituir 7 vezes mais. É assim que vai ser na tua vida. Deus e você, através da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Vamos celebrar essa palavra em nome de Jesus.
Davi diz que ele, depois que ele se lavou, ele se ungiu. A palavra unção significa separação, ou seja, ele voltou a se separar. Ou seja, Deus estava fazendo algo na vida de Davi, que no qual ele não estava entendendo. E é assim que os milagres de Deus acontecem. Quando você acha que está tudo errado, que nada vai acontecer, daqui a pouco vem uma virada de chave, e ó Deus te levantando de novo. Ó Deus restituindo a tua família de novo. Ó Deus trazendo a saúde na tua casa de novo. Ó Deus trazendo alinhamento debaixo daquilo que é a vontade de Deus, e a verdade sendo revelada. A mentira sendo desmascaradas, a calúnia, a fofoca, a maledicência. Porque Deus, Ele sempre traz à tona a verdade. Ah, porque eu tenho uma aliança com Deus. Não, Deus tem uma aliança com a verdade. Você tem uma aliança com a verdade? Então, a luz de Cristo vai se manifestar. Então, ser ungido é voltar a ser separado. O Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui hoje nessa manhã, você precisa voltar. Você precisa voltar a separar a tua vida diante do Senhor. Você precisa voltar a orar, a jejuar, a ter uma vida de oração. Mas pastor, nada está mudando na minha vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, Romanos 4,17, chama a existência as coisas que não existem. Eu vou falar uma coisa para você tão banal, mas Deus me falou algo. Eu lembro que no início da pandemia, Deus falou para mim, cuida dos seus dentes. Eu lembro que eu estava faltando 2 dentes aqui, que era criança, o dentista arrancou na escola, no fundo. Deus falou para mim, coloca esses 2 dentes, porque você vai voltar a sorrir. As mesas que eu vou te colocar, você precisa sorrir. Eu falei, não tem nenhum sentido, Deus. Eu estou duro, estou trabalhando aqui, indo buscar coisa para vender de São Paulo, na época da pandemia, e o senhor está falando para mim, cuidar dos meus dentes. Ele falou, não cuida só dos dentes, cuida do teu cabelo também, porque as mesas que eu vou te colocar, a tua aparência vai falar muito. E eu nunca fiquei muito preocupado com isso, para mim era uma coisa... E aí eu lembro que uma pessoa me ligou, de um dentista lá, de uma franquia, falou, a gente gostaria de dar uma promoção para você. Você vai ganhar 50% para você fazer aqui o seu processo de ortodontia, né? Falei, legal, pô. Aí eu fui lá ver. Levei minha esposa, porque minha esposa, ela cuida mais dos dentes do que eu. Falei, eu vou lá, mas eu vou levar você. E aí ela foi, e eu vi que ela fez os exames, e a pessoa falava, não, mas e você? Você precisa fazer. Falei, não, mas os meus dentes estão bonitos. Não, mas esse daqui a gente vai colocar para você. Falei, mas como que a gente vai fazer? Não, você vai pagar em 24 vezes. Falei, mas como assim que eu vou pagar 24 vezes? Não, você vai pagando, mas eu não tenho como, eu não tenho um cartão de crédito, eu não tenho talão de cheque, eu estou devendo tanto. Não, nós vamos fazer crediário para você e você vai pagando. Falei, mas como assim? Não, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, comecei a sentir a última alternativa. A primeira alternativa, ganhei na loto. Segunda alternativa, alguém está pagando. Última alternativa que a gente coloca, Deus está fazendo o sobrenatural. E aí veio aquela palavrinha para mim, eu vou fazer você sorrir. Eu falei assim, Deus está nisso. Ela falou assim, você é da igreja? Eu falei, eu sou da igreja. Ela falou, também sou da igreja. Eu senti que eu tenho que ajudar você. Eu falei, então é de Deus, minha irmã. Sofri que nem um cachorro, irmão. Colocaram aquele negócio assim, né? E aí o pessoal vai, coloca no osso aqui, vão um negócio... e aquela lá, não foi só uma cura, foi libertação também. E aí quando foi colocar o dente, e aquela coisa apertava, saía aquela lágrima quente, eu falei, agora eu estou sorrindo. E aí falou, agora você vai cuidar da tua fisionomia. Eu falei, mas Deus, não mudou nada ainda. Está tudo a mesma coisa. E eu lembro que uma pessoa me ligou uma vez, que eu conheci lá em Alphaville, em São Paulo. Ela falou, olha, Zidane. Eu falei, oi, como é que você está? É o seguinte, eu ganhei um contrato na prefeitura. Quer virar meu sócio? Que eu sou de outro estado, você sabe, eu não consigo tocar, você toca para mim? Eu falei, nossa,
Já para ser sócio, assim, não, então vai lá, conversa lá, a gente conversa assim, assado, beleza. Depois uma pessoa me chamou, falou, olha, é o seguinte, o presidente da república vai estar aqui, você não quer fazer o evento? Faz a marcha. E aí Deus me falou, através da minha esposa, que não era para mim fazer a marcha com relação a isso. Passou um mês depois que eu fiz aquele evento para o presidente, para o nosso antigo presidente. O pessoal me chamou e falou, nós temos alguns empresários e você precisa voltar a fazer a marcha. É o tempo de Deus para a tua vida. Sabe o que eu quero declarar para você? Se você permanecer e você se mover dentro dos sinais que Deus está te dando, pode ser a coisa mais absurda e louca, se prepara, porque algo extraordinário está para acontecer em nome de Jesus. Não ande segundo vistas humanas, Senhor, primeiro precisa acontecer para eu crer. Não, Deus está dizendo o contrário. Se prepara, faz que nem Elias falou, Eliseu falou para o rei, o rei, vem. Agora, aliás, falou para o servo dele, anuncia para o rei que vai chover. Mas como vai chover? Não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, porque eu vi uma nuvem na palma da mão de um homem. Pode dizer para ele que eu vou encerrar a seca nessa terra, porque vai ter chuva em abundância. É assim que Deus faz, através de pequenos sinais. Quantos creem nesta palavra? Dá um grito bem alto aí. Mas pastor, só tem eu e Deus. Eu quero dizer, você e Deus é a maioria, irmão. Deus, pastor, eu estou sozinho, aleluia, você está só você e Deus. Então você é a maioria nessa batalha. Quando Gideão foi para a batalha, irmão, Deus falou, tem muita gente, aquilo que eu quero fazer é eu e mais uma meia dúzia aí, porque isso vai glorificar o meu nome. Vão ver que é Deus na terra operando o sobrenatural. E Gideão entendeu, e ele foi matando todas as possibilidades naturais, invalidando uma a uma a força do braço humano para tentar roubar a glória de Deus. E quando já não tinha mais nenhuma possibilidade, Deus falou para Gideão, agora vai na batalha com esses 300, e vocês não vão usar arma, vai tocar trombeta, vai quebrar o vaso e vai gritar, porque o resto eu vou fazer, e é através de armas espirituais que Deus vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Então se prepara, se unge, se separa daquilo que Deus tem para você, porque é um tempo de recomeço daquilo que são as promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quantos tem promessas de Deus? Eu quero declarar, Deus tem dias de recomeço para a tua casa, dias de recomeço para a tua vida. Alegra-te, põe um sorriso na tua boca, mesmo que não tenha nenhuma perspectiva, porque dias melhores vão vir, através daquilo que Deus tem, em nome de Jesus. Vamos celebrar aplaudindo o nosso Deus. Sabe o que Davi fez? Ele mudou de vestes, ele tirou a roupa suja. Sabe o que Deus está falando? Você precisa tirar a roupa suja. Eu não vou mais usar essa roupa. Davi precisava mudar de roupa para que as pessoas talvez não tivessem dó dele. Sabe por que aquela pessoa parou de estar com você? Foi Deus que fez. Porque toda vez que você ia lá, você contava aquela história triste, para as pessoas terem dó de você. E aí você fica lambendo ferida. E aí as pessoas olham para você e você conta aquela história triste, e você vai invalidando o agir de Deus na tua vida. E aí você vai cercando-se de pessoas que, ao invés de te ajudar, elas ficam derramando esmolas e impedindo o agir de Deus. O paralítico de João 5 chegou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? O paralítico olhou para Jesus e falou, Senhor, não tem ninguém que me ajude.
eu estou aqui há muito tempo, ninguém me ajuda. É como Jesus estivesse dizendo para ele: irmão, eu não estou te perguntando o sofrimento que te causou por 38 anos. É o seguinte, você quer ser curado? A pergunta, ela é objetiva. Você quer ser curado? Mas Senhor, eu estou aqui. E muitas vezes nós fazemos isso também, irmãos. Olha, porque eu vou contar para você o que está acontecendo. Eu vivi isso. As pessoas olhavam para mim e falavam: e aí, como é que está acontecendo? Como é que você está? Eu lembro que quando a gente viveu essa situação, parece que a gente fica leproso. Ninguém quer estar perto. As pessoas se afastam. Porque o mundo, ele olha para o resultado. E eu era um pastorzinho quebrado, que fechei a igreja, e as pessoas foram embora, e eu não tinha mais nada para oferecer para essas pessoas. Eu só era mais um sonhador que não deu certo. E aí eu lembro que muitas vezes eu me tornei nocivo, e eu falava: quem que é fulano para falar de mim? Quem que é ciclano? E um dia uma pessoa me chamou para tomar um café e falou: André, posso te dar um conselho? Eu falei: fala. Bode bom apanha e não berra. Eu falei: o que você está querendo dizer? Eu falei, ele falou: você é inteligente, você sabe. Fica quieto. Fica quieto. Deixa falar. Porque quem vai te justificar é o Senhor. É Ele quem vai te justificar, e as pessoas vão ver o que Deus fez, o que Deus faz. E é difícil, porque você fica olhando para aquelas feridas e você quer pegar as telhas como Jó. E Deus, Ele permite que as feridas venham e a dor venha, porque isso vai forjar o teu caráter, vai tornar você mais simples, mais humilde. E eu lembro que eu fiquei calado por muito tempo. Algumas pessoas achavam até que a gente tinha morrido, né, Lecão? Desapareceram. E Deus faz isso, Deus te esconde, para que Ele possa curar você. Deus, Ele te guarda, Ele te protege. E Ele vai trabalhando, vai trabalhando. Quando Deus, Ele te coloca num lugar, irmão, é mais ou menos como diz Jesus para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Então, irmãos, há pessoas aqui que você precisa mudar de vestes. Não vai ser um recomeço pelo que você fez, mas é pelo que Jesus fez. Sabe o que é uma manhã de você abraçar a misericórdia de Deus? Deus, como é que eu vivo o recomeço? Abrace a misericórdia de Deus. Esses dias eu fui orar para uma pessoa no hospital, eu estou acompanhando essa pessoa, e eu falei: olha, você vai viver. E ele estava entubado, eu falei: você vai viver, porque a misericórdia de Deus te alcançou, ela chegou nesse lugar. Senhor, tem misericórdia desse homem, porque ele gastou a vida dele em tantas coisas tolas, mas dá um sopro de vida para ele, porque ainda tem uma palavra. Faz cumprir, Senhor, faz manifestar a tua vontade, a tua soberania. Mostra mais uma vez que o Senhor é Deus, não porque o Senhor precisa, mas é porque o Senhor governa acerca de todas as coisas, e isso só é uma verdade absoluta que está em ti, e mais nada, Senhor. Não é sobre dar resposta para ninguém, é sobre manifestar a tua natureza aqui na terra. Então alcança, traz a misericórdia, vem com a tua graça, levanta de novo, restaura, restabelece, traz alegria, tira a cinza da cabeça. E o que aconteceu? Saiu da UTI. Aí vem aquela coisa do inimigo: está vendo? Você veio e mudou tudo. Eu falei: Satanás, cala a tua boca. Quando Deus precisou de mim para fazer alguma coisa? Quando Deus precisou de você para fazer alguma coisa, irmãos? Eu e você não valemos nada. É que nem aquela música: você não vale nada, mas Deus gosta de você. A gente não vale nada, a gente era aquele vaso quebrado, tudo trincado, não tinha nem mais preço. Tentaram colocar cera para esconder as trincas, mas ninguém quer comprar.
E aí Jesus foi lá, falou assim: eu quero comprar esses vasos. Mas esse vaso não tem valor, não dá um preço, eu quero pagar. Quanto você vai pagar? O preço de uma vida. E Ele resgatou você e a mim, para que nós pudéssemos ser quebrados novamente, no vaso do olheiro, e Ele restaurasse você. Entra como um vaso velho quebrado, e sobe como um vaso novo. É assim que Deus faz, através dos seus recomeços. Vamos glorificar o nosso Deus por isso. Sabe o que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Sabe o que ele fez? Uma coisa importante. Fala para quem está ao teu lado assim, fala: avião não tem retrovisor. Ele anda, ele corre, ele começa a voar e ele recolhe as rodas. Fala assim: deixar as vestes. Não, é não olhar para trás. É ser como um avião. Fala assim: você é um avião de Deus. Fala assim: se prepara. Fala: prepara o teu espírito. Fala: começa a andar, porque depois vai correr, porque depois vai voar. Fala: a rodinha está sendo recolhida, e você não vai olhar mais para nada que ficou para trás, porque eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus está te chamando hoje: entra para dentro do templo, entra para a minha presença e vem me adorar, e vem me glorificar, porque eu tenho algo novo para você, através da minha presença. Eu não sei se você estudou isso, mas Davi, o texto não fala, ele não foi no sepultamento do filho dele. É como Jesus estivesse dizendo: deixa os mortos enterrarem os mortos. Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Para de ficar velando o que já morreu na tua vida. Para de ficar velando: olha, porque no passado eu vivi isso, eu fiz isso, eu construí isso, era para mim ser isso, eu tinha isso. Para de velar o que já morreu, irmão. O que já morreu, já nem cheira mal, não tem nem mais nada, ela já está em decomposição. Deixa isso para trás e olha para daquilo que Deus tem para você. Filipenses 3 fala: esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para a vocação, para o prêmio. Há uma vocação, há um prêmio na excelência daquilo que Deus tem para você, através do teu chamado. O prêmio e Filipenses 3 diz, é você se parecer com o teu Pai, através da presença de Deus. Oi, pastor, porque aconteceu algo na minha vida, irmão. Sabe o que Davi fez? Depois que ele saiu do templo e adorou a Deus, quando ele ficou no templo, ele simplesmente voltou a gerar intimidade. Deus está falando para pessoas aqui: volte a gerar intimidade. Entra no secreto de novo. Entra no secreto. Imagine Davi dentro daquele luto, e ele vai, e a oração dele, eu acredito que não era: ai Senhor, eu estou aqui te adorando, mas o meu coração está triste. Ai Senhor, eu estou te adorando, mas o meu filho morreu. Acho que não. Ele falava: Senhor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, eu me alegro, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu me alegro, porque o Senhor tem coisas extraordinárias. Eu imagino que as pessoas olhavam: olha, eu acho que ele está meio maluco, eu acho que agora ele está fora da realidade, porque ele deveria estar tendo um tempo de luto, triste, chateado, em stand-by. Pelo contrário, ele está mais na faca na caveira, buscando a presença de Deus, se derramando, adorando a Deus, sendo grato a Deus. A boca dele não sendo utilizada para reclamar, para murmurar, ao contrário, só agradecendo a Deus. Que homem é esse? Que homem é esse? É o mesmo homem que saiu do templo e se deitou novamente com Betseba. Se você vê o verso 4, diz que ele se deitou com Betseba da forma correta. E diz que ele a amou e ela ficou grávida.
E olha que coisa maluca. Quando nasceu a criança, ele colocou o nome de Salomão, que significa pacífico. Mas aí veio o profeta. Ele falou assim: o pai deu o nome, mas agora quem vai dar o nome sou eu, diz o Senhor. E o nome que eu vou dar é Gededias, que significa amado do Senhor, que vai andar pacificamente aqui na terra. Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Ele vai marcar você com um novo nome, através da palavra dele. Você vai voltar a gerar intimidade, e você vai conceber algo daquilo que o Senhor colocou no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, e você vai dar um nome para isso. Mas um nome que está acima de todo nome, é o nome que já foi gerado na eternidade, que vai glorificar o nome de Deus. Lembra o princípio de Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão o quê? A terra. O que Salomão fez? Ele herdou o quê? Ele herdou o quê? A terra. Tanto que a rainha de Sabá veio e falou assim: que homem que é esse? Ele é o homem que foi gerado através de um recomeço, fruto de uma intimidade, e Deus o amou. É assim que Deus faz na nossa vida. E Deus está dizendo para pessoas nessa manhã: volta para a mesa. Volta para a mesa. Se a religiosidade te tirou da mesa, se o teu próprio julgamento, há pessoas aqui, preste atenção nisso, que homens já não te julgam mais, que os teus filhos não te julgam mais, ou o teu cônjuge não te julga mais, mas você anda debaixo de um próprio jugo de acusação, e você se sente indigno. Eu quero dizer para você: a misericórdia de Deus vai te alcançar. A misericórdia de Deus vai te alcançar. Feche teus olhos, por favor. Sabe o que eu aprendo? As lições do passado não é para repetir, é para refletir. Tudo que Deus coloca na tua mente, Ele vai reverter como destino para a tua vida. Hoje é uma manhã de você tirar os teus olhos daquilo que está morrendo e colocar os teus olhos daquilo que vai ser gerado através da presença de Deus.